Certa vez me perguntaram: professor, como é que eu consigo saber quando Deus está falando comigo? Bom, para isso eu respondo: é preciso intimidade, é preciso conhecer a voz dele, é preciso ter uma relação próxima para você saber quem ele é e qual é a sua mensagem. Deus, no Antigo Testamento, tentou falar audivelmente com a nação inteira de Israel no Monte Sinai. Então você conhece a cena, o povo então está ao pé do monte e Deus então se revela à humanidade e ele começa então a conversar com o ser humano. Só que naquele momento o povo não entendeu a voz de Deus. Deus havia dito antes que era necessário que eles se consagrassem para que eles ouvissem a voz de Deus e não fossem mortos. Nesse momento então Deus fala, mas eles só escutam como um som de trovão. Eles não entendiam. Certa vez também Jesus estava no templo, na sua última semana de vida, conversando com alguns gregos que queriam conhecê-lo e conversar com ele. Certa vez, Jesus estava no templo, na sua última semana de vida, e alguns gregos querem conhecer quem é o Salvador, quem é Jesus, e querem então agora conversar com ele. Jesus começa a conversar com os gregos, e então Jesus, no meio dessa conversa, começa a conversar com o Pai, e Deus responde audivelmente para Jesus: o meu nome eu glorifiquei e ainda o glorificarei. Mas o interessante da história é que essas pessoas que estavam à volta não entenderam qual era esse som que eles estavam ouvindo. Para eles era como se fosse um trovão ou algum anjo, diziam alguns que estavam falando com Jesus. Fato é que nenhum deles compreendeu quais foram as palavras que foram ditas para Jesus. Somente ele entendeu. Por que será que essas coisas acontecem? Porque às vezes nós não entendemos quando outro conversa com a gente, nós não conseguimos interpretar a sua mensagem. Bom, para você saber quando Deus está falando com você, é necessário que você tenha intimidade com ele. Se você não conhece quem é Jesus, se você não passa tempo com ele, você não vai interpretar quando a tua voz for dita para você. Jesus havia morrido e agora então Maria vai até o túmulo para embalsamar Jesus, para levar os seus aromas, e quando ela chega lá, vê o túmulo aberto. Um anjo disse que Jesus havia ressuscitado, mas afinal, para crer nisso não era tão simples assim. De repente chega um homem e começa a conversar com Maria, e Maria, não prestando atenção e não percebendo quem era a primeiro momento, até então que ela ouve uma palavra, o seu nome, Maria. Quando ela escuta essa palavra, ela lembra das conversas que tinha com o seu mestre, Jesus. Ao ouvir uma palavra, Maria diz, Rabone, que quer dizer, mestre? Sim. Maria compreendeu a voz de Jesus, porque Maria passou tempo com ele. Você quer saber o que Deus quer para a tua vida? Você quer ouvir a voz de Deus falando ao seu coração? Preciso então passar tempo com ele, se relacionar, ter intimidade com o Mestre. É assim que você ouvirá Deus falando a você. Jesus, mais do que ninguém, quer se comunicar com você. Jesus, mais do que ninguém, quer falar ao seu coração. Mas é preciso haver consagração, é preciso haver intimidade, é preciso abrir o coração e falar, Jesus, eu estou aqui, fala comigo. No dia de hoje eu te convido, abra o teu coração, abra os seus sentidos, tenha intimidade com o Mestre e ouça Ele falando com você.